Olá pessoal, vamos começar então a nossa aula sobre regra de 3. Essa matéria aqui, ela segue aqueles conceitos lá de razão e proporção que a gente aprendeu. Então vai ser importante que você tenha visto as aulas de razão e proporção, principalmente aqueles conceitos de diretamente e inversamente proporcional, tá bom? A regra de 3 nós vamos dividir ela em duas partes. A regra de 3 simples, em que nós vamos ter apenas duas grandezas, e as outras regras de 3, que são as compostas, vão ter mais de duas, 3, 4, 5, 6 grandezas. Por exemplo, quando eu falo tempo e distância, é uma regra de 3, só tem duas grandezas, vai ser uma regra de 3 simples. Agora, quando eu falo tempo, tempo, dias, apesar de dias ser tempo também, mas a gente pode trabalhar com horas, dias e máquinas, por exemplo. Então, você vai ter aí três grandezas, você vai ter uma regra de 3 composta, tá? Não se preocupa, você vai ver bem claro aqui a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A regra de 3 simples, nós temos duas grandezas. O grande negócio aqui é que muita gente simplifica demais a regra de 3 simples. Acha que a regra de 3 simples é só multiplicar cruzado, e às vezes não. Na grande maioria das vezes mas muitas vezes não é multiplicar cruzado direto. E aí a gente vai ver os exercícios que vão causar esses erros aí, tá? Então, por exemplo, 6 metros de um tecido custam R$ 74. Qual é o valor de 27 metros desse mesmo tecido? Então eu tenho duas grandezas aí. Eu tenho o valor e eu tenho metros, né? Então eu tenho aqui o valor, né? E eu tenho aqui metros. São as duas grandezas desse exercício aqui. Então eu vou preencher isso aqui, ó. 6 metros do tecido custam R$ 74. 6 metros do tecido custam R$ 74. E qual é o preço de 27 metros desse tecido? Bom, se eu não sei o preço, eu vou colocar que esses 27 metros custam X. O grande negócio é que muita gente esquece de analisar as grandezas. Aqui nós vamos trabalhar sempre o seguinte. Aqui eu vou colocar uma seta. Eu posso escolher para cima ou para baixo. Escolhe aí. Para cima? Beleza, então. Você escolheu aí para cima. Então aqui a seta está para cima. E o que vai acontecer aqui? A outra seta vai depender da primeira seta, tá? E se as grandezas são diretamente ou inversamente? Aí você vai se fazer a seguinte pergunta. Dinheiro e metros vai ser diretamente ou inversamente? Como que eu sei isso, Edi? Pensa o seguinte. Se você aumentar o número de metros que você vai comprar, você vai gastar mais ou menos dinheiro. Beleza, você respondeu mais. Se você aumentou a quantidade de metros, você vai gastar mais. Então, se você falou mais e mais, é diretamente proporcional. Ou o contrário, se você diminui a quantidade de metros, vai diminuir ou vai aumentar o dinheiro que você vai gastar? Vai diminuir. Então, você falou menos, menos, é diretamente proporcional. Se você falar mais e menos e mais, né, um aumentando, o outro diminuindo, é inversamente proporcional. No caso desse exercício, dinheiro e metros foram diretamente proporcionais, porque diretamente proporcionais. Como a gente falou, um aumenta, o outro aumenta. Então as setas vão ficar para o mesmo lado. Então a primeira seta você escolheu, está para cima, a segunda, eu tinha colocado ali para baixo, não sei porquê, mas a segunda fica para cima também. Ed, mas aqui o 6 está aumentando aqui para 27. A seta não teria que estar para baixo? Não, essa seta aqui não tem nada a ver com os números que estão ali. Tá? A seta aqui tem a ver com se está diretamente ou inversamente proporcional com a primeira que você colocou, que é a primeira que você escolhe. Então, como eu tenho aqui as duas setas para cima, aí é só multiplicar cruzado. O x multiplica o 6 e o 74 multiplica o 27. Bom, o x vai ser 74 vezes 27 dividido pelo 6. O 27 por 6 fica 9 e o 6, aliás, 27, o 6 dá os 2 por 3, o 27 fica 9, o 6 fica 2. O 74 por 2 fica 37. Então, o x vai ser 37 vezes 9, vai dar aqui 63, sobre 6, 27,
303, deixa eu ver, 37 vezes 9, aqui dá 63, aqui dá 27, 333, né? 333 aqui, beleza? Bom, vamos para a próxima aqui, para você ver se você aprendeu. Um relógio adianta 48 minutos por dia. Então, adianta 48 minutos por dia. O que é dia? Ele adianta 48 minutos a cada um dia. Ou seja, um dia é 24 horas. A cada 24 horas ele adianta 48 minutos. Se o relógio for acertado às 7 horas, qual será a hora exata se ele estiver marcando 17 horas e 45 minutos? Reparem que de 7 horas às 17h45, 17 horas e 45 minutos, menos 7 horas, quanto tempo se passou? Né? Esse exercício aqui já é um pouquinho chato, né? 10 horas e 45 minutos. Então, esse aqui foi o tempo que passou. Ele adianta 48 minutos a cada 24 horas. Se passaram-se 10 horas e 45 minutos, inclusive eu vou dar uma arrumada nisso, 10 horas, 45 dividido por 60, esse 45 dividido por 60 vira hora, então é 10 horas mais 45 sobre 60 de hora, dá 10 mais 0,75 hora. Então isso aqui deu 10,75 horas. Então, passaram-se 10 horas e 10,75 hora, quanto que ele adiantou? X, então, 20. Aí, o seguinte, sempre tem que fazer análise. Eu já ia direto aqui, porque como eu já vi que são diretamente proporcionais, eu já ia fazer direto. Eu vou escolher a primeira seta, agora eu vou escolher a primeira seta para baixo. Minutos e horas, minutos que ele adianta e horas que passaram do dia. Minutos e horas vão ser diretamente, porque quanto mais tempo passar, quanto mais horas passarem, mais minutos o relógio vai adiantar. Então é mais e mais, as grandezas são diretamente proporcionais, eu ponho seta para baixo também. Então ficaria 24x igual a 10,75 vezes o 48, eu vou multiplicar cruzado, já que são diretamente proporcionais. O x vai ser 10,75 vezes 48 dividido por 24. Aqui dá 2. O x vai ser 10,75 vezes 2. 10,75 vezes 2 dá 21,5 minutos, né? Então, ele adiantou 21,5 minutos. Então, se ele adiantou 21,5 minutos, na verdade, se eram 17 horas e 45 minutos, você volta esse tempo, 21,5 minutos. Bom, então, o que a gente vai fazer? A hora que estava marcando era 17 horas e 45 minutos. 17 horas e 45 minutos e 00 segundos. Como ele adiantou 21,5 minutos, inclusive 21,5 é 21 minutos, mais 0,5 minutos. Isso aqui é 21 minutos. 0,5 minutos você multiplica por 60. 0,5 vezes 60 vai dar 30 segundos. Então ficou aqui, ó, 17 horas, 45 minutos e 00 segundos, menos 21 minutos e 30 segundos. Essa questão é um pouquinho mais chata, tá, gente? Então, aqui o 45 vira 44 minutos e passa 60 segundos para cá. 60 menos 30 fica 30 segundos. 44 menos 21 dá 23 minutos e o 17 horas mantém. Então, a resposta final é 17 horas, 23 minutos e 30 segundos. Tá? Essa questão era um pouquinho mais chata, porque envolvia essas questões de unidades de medida, mas o mais importante era você fazer aqui, tá bom? A questão da regra de 3. Vamos para a próxima, gente. Bom, uma secretária digitou 48 laudas em 10 horas. Em quanto tempo ela consegue digitar 72 laudas? Então, uma vez o aluno perguntou assim para mim, eu não consegui fazer esse exercício. Eu falei assim, por quê? O que você não conseguiu? Porque eu não sei o que é laudas. Eu falei assim, eu também não sei.
mas pelo que eu estou vendo aqui, eu estou interpretando aqui, ó, digitou tantas laudas. Deve ser tipo páginas, né? E o seguinte, não me importa, pelo seguinte, pessoal, eu sei que lauda e hora, quanto mais tempo, mais horas, mais laudas eu vou fazer, digitar. Não importa o que é lauda, me importa que quanto mais horas, mais laudas. São grandezas diretamente proporcionais. Então, laudas é 48 e eu faço 48 laudas em 10 horas. Em quanto tempo ele consegue fazer 72 laudas? Bom, então, como eu falei com vocês, a gente sempre tem que avaliar se é diretamente ou inversamente. Vou colocar essa seta aqui para cima para você não achar que toda vez eu tenho que colocar a seta na direção de quem está aumentando, aqui 48 e 72. Está aumentando aqui para baixo. Ah, então eu teria que fazer a seta para baixo porque está aumentando? Não, essa seta aqui não tem nada a ver com os números que estão aqui. Tem a ver o seguinte, a primeira seta você sempre escolhe e a segunda você vai olhar se é diretamente ou inversamente as duas grandezas que estão aqui. Então, laudas e horas são grandezas diretamente proporcionais, como a gente falou. Então, as setas ficam para o mesmo lado. Então, você multiplica cruzado, fica 48x é igual a 72 vezes 10. O x vai ser 72 vezes 10 dividido por 48. O 48 e o 72 dá os 2 por 6. Aqui fica 8, aqui fica 12. Então, fica 120 dividido por 8, que dá 15 horas. Edir, não está tendo necessidade. Toda hora a gente está multiplicando cruzado. Calma, daqui a pouco você vai ver que não vai multiplicar cruzado. Tá? Olha só, vamos seguindo. Um tecelão fabrica 6 cachecóis em 2 horas e 40 minutos. Então, ele tem cachecóis que ele fabrica e tempo. Aí, o negócio é o seguinte, ele fabrica 6 cachecóis em 2 horas e 40 minutos. Quando for o tempo, gente, de preferência coloca numa unidade só, que está hora e minuto. Então, aqui é 2 horas e 40 minutos. Ou passa todo mundo para hora, ou todo mundo para minuto. É mais fácil, como eu vi aqui, ele perguntou em 20 horas, né? Eu poderia pensar, vou passar todo mundo para hora. Só que se você transformar esse minuto aqui em hora, vai ficar uma dízima periódica, vai trabalhar em fração. Então, eu faço todo mundo em minuto. Então, 2 horas é 2 vezes 60 mais 40. Então, ficou 120 mais 40, ficou 160 minutos. Então, os 6 cachecóis ele faz em 160 minutos. O tempo aqui, deixa eu colocar aqui. O tempo aqui está em minutos. Quantos cachecóis eu faço em 20 horas? Repara, se aqui o tempo está 160, eu coloquei em minutos, o 20 horas tem que vir em minuto. Então, é 20 vezes 60, 1.200 minutos. 1.200 minutos. Aqui é produção de novo, né? Então, quanto mais tempo, mais cachecóis. Vão ser grandezas diretamente proporcionais. Vou colocar a primeira seta para baixo. A seta do tempo vai ficar para baixo também. São grandezas diretamente proporcionais. Quando as duas setas estão para baixo, eu só multiplico cruzado. Então, x vezes 160 é igual a 6 vezes 1.200. O x vai ser 6 vezes 1.200 dividido pelo 160. Corta o zero, corta o zero. O 160 por 6 aqui dá os 2 por 2, fica 3. E aqui fica 8. O 120 por 8 fica 15. Então, ficou 3 vezes 15, dá 45 cachecóis que você vai conseguir produzir. Beleza? Fechamos aqui. Então, vamos lá, gente. Um avião com velocidade de 600 km por hora gasta 20 minutos para ir de uma cidade A até uma cidade B. Um outro avião com velocidade de 600 km por hora, quanto tempo levará para ir de A até B? Então, eu tenho a velocidade, que está em quilômetros por hora, e eu tenho o tempo, que está em minutos. Repare que a velocidade, com 600 km por hora de velocidade, ele fez em 20 minutos. Quanto tempo o outro avião vai gastar se ele tem uma velocidade de 800 km por hora? Bom, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se você está mais rápido, com uma velocidade maior, você demora mais ou menos tempo. Você já deve ter falado aí, menos tempo, claro,
porque quanto maior a velocidade, menor é o tempo que você vai gastar. Então, vou colocar a primeira seta aqui para cima, porque eu escolhi para cima, a primeira seta você sempre escolhe, e a segunda seta eu vou colocar para baixo, porque essas duas grandezas, velocidade e tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Beleza, aqui foi diferente dos que a gente já fez até agora. Então, aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó, 600, 800, a seta está para cima, vou escolher colocar todo mundo com a seta para cima. Essa seta aqui que está para baixo, eu vou colocar ela agora para cima, mas para fazer isso, eu tenho que inverter esses dois caras aqui, ó. Aqui vai ficar x e aqui vai ficar 20. E agora sim multiplica cruzado, que as setas estão iguais. É só essa diferença quando as grandezas são inversamente proporcionais. Se você não tivesse feito a análise da setinha, você erra esse exercício. Você vai ter um tempo maior com a velocidade de 800 km por hora do que com a velocidade de 600. E aí você erra esse exercício felizão. Então, 800x é igual a 600 vezes 20. O x é 600 vezes 20 dividido pelo 800. Corta dois zeros de cima com dois zeros de baixo. O 20 aqui, né? Corta, dá o 20 e o 8 por 4, aqui fica 2. Então, fica 5 vezes 6, 30, dividido por 2, que dá 15, como era aqui na coluna dos minutos. 15 minutos seria o tempo que o avião gastaria, tá? E faz sentido esse tempo, ou seja, o x ter dado 15 minutos? Faz, né? Se a velocidade era 600, ele gastou 20, com a velocidade maior, ele vai gastar menos tempo, gastou 15 minutos. Beleza? Então, reparem a regra de 3 inversamente proporcional. Vamos lá. 24 operários fazem uma obra em 5 dias. Então, eu tenho operários e dias. Em quanto tempo 40 operários igualmente capacitados farão a mesma obra? Então, eu tenho operários e eu tenho dias. Eu sei que 24 operários fazem em 5 dias. Quanto tempo, ou seja, x dias, 40 operários vão fazer o mesmo serviço? Olha, operários e dias, pensa aí, é diretamente ou inversamente? Olha, vou pôr a primeira seta para baixo agora, escolhi para baixo. Operários e dias, gente, claro que é inversamente proporcional. Porque se eu tenho mais operários, tem mais gente trabalhando, eu faço em menos tempo, né? Por isso que quando você vai fazer alguma coisa, você pede ajuda dos outros, porque se tiver mais gente, vai ser mais rápido o serviço. Então, coloquei a seta errada aqui, né, gente? São grandezas inversamente proporcionais, então as setas ficam nos sentidos contrários. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que arrumar. Fica aqui 24 e 40. Vou colocar todo mundo para baixo agora. E vou inverter essa segunda seta. Ela vai inverter para baixo e inverte os números também. Fica x aqui, 5 aqui. Era 5 e x, ficou x e 5. Multiplica cruzado. 40x é igual a 24 vezes 5. O x vai ser 24 vezes 5. Tá vendo? Eu sempre passo dividindo primeiro, faço simplificações. Edi, não gosto. Não gosto de fazer assim. Olha, beleza. Faz do seu jeito. Só que daqui a pouco vai ter umas contas aqui que se você não fizer desse jeito, você faz muito, dá muito trabalho. Tá? 24 por 8 dá 3 aqui, 3 dias. Recomendo que você o quanto antes comece a simplificar. Isso aqui realmente simplifica a nossa vida, tá, gente? Então, não de preferência, gente, de preferência não, faça isso, tá? Porque realmente aprenda a simplificar, porque faz toda a diferença, tá bom? Eu sei que às vezes a gente está na nossa zona de conforto, eu já faço do meu jeito e tal. Faz assim, aprende a fazer, porque realmente faz muita diferença na prova, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo. Um muro é feito, esse ponto não tem não, né, gente? Um muro é feito em 12 dias por 7 homens. Então eu tenho dias e tem homens. 12 dias com 7 homens. Em quantos dias, né? Em quantos dias 3 homens farão o mesmo muro? Então, em quantos dias 3 homens farão o mesmo muro? Quantos dias? Dias e homens. Os homens ali vão produzir o muro na quantidade de dias. Então, quanto mais homens vai ter,
Quanto mais homens tiverem, né, na verdade, menos dias eu vou fazer. Então, dias e homens são grandezas inversamente. Então, vou pôr a primeira seta para baixo, a segunda vai estar para cima, são grandezas inversamente. Vou colocar todo mundo para cima agora. Vou inverter essa seta. Vai ficar aqui x e 12 e aqui 7 e 3. Ficou para cima também. Multipliquei cruzado. 3x igual a 12 vezes 7. O x é 12 vezes 7 dividido por 3. Ó. O 12 por 3 dá 4. O x vai ficar 4 vezes 7, 28. No caso, foram 28 dias. Finalizamos aqui a questão. Beleza? Fechamos a questão. Vamos lá, então. Com 5 litros de gasolina, um automóvel percorre uma distância de 41 km. Quantos quilômetros percorrerá o mesmo automóvel com 20 litros? Então, eu tenho litros de gasolina e eu tenho distância, que está em quilômetros. Né? Gasolina em litros e a distância em quilômetros. Né? Então, com 5 litros de gasolina, ele percorre uma distância de 41, está em quilômetros aqui, só para lembrar, tá? Isso aqui é litros de gasolina, tá? Quantos quilômetros, x, ele percorrerá com 20 litros? Aqui é fácil, né? Se multiplicou por 4 litros, vai multiplicar por 4 a distância. Afinal, essas grandezas aqui, litros e distâncias, são diretamente proporcionais. Eu vou pôr a seta para baixo, essa aqui vai ficar para baixo também. Quanto mais litros, mais quilômetros, né? Então, 5x é igual a 20 vezes 41. O x vai ser 20 vezes 41 dividido por 5. Aqui fica 4. 4 vezes 41 dá 164 quilômetros. Fechamos aqui a nossa resposta dessa questão, beleza? Bom, vamos para a próxima então, né, gente? Próxima questão aqui. O comprimento em metro de arame necessário para produzir 320 pregos, que é igual ao número de pregos que se produzem com 20 metros desse mesmo arame. Olha só. Então, eu tenho... Edi, não entendi nada. Beleza. Mas eu sei que tem comprimento em metro e eu tenho pregos. O comprimento em metros de arame necessário para produzir 320 pregos, ele não falou o comprimento, eu vou chamar o comprimento de x. Produz 320 metros, que é igual ao número de pregos. Então, esse comprimento é igual ao número de pregos que se produzem com 20 metros desse arame. Aqui é os 20. Você entendeu? Não, né? O comprimento em metros do arame necessário. Então, ele não falou o comprimento. É um valor x. Produz quanto? 320 metros. Então, esse valor, x, é o valor que produz 320 metros. É igual ao número de pregos. Então, esse valor, ó, o comprimento aqui é igual ao número de pregos. Esse comprimento aqui é igual ao número de pregos, ou seja, o número de pregos é x, que produz com 20 metros do arame. Então, 20 metros é o comprimento. Comprimento e pregos são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais comprimento, mais pregos. Essa questão aqui é mais difícil a leitura dela do que o resto, né? Então, x ao quadrado ficou igual a 20 vezes 320, que dá 6400. O x vai ser raiz quadrada de 6400. O x, raiz de 64, 8. Tem 2 zeros, divide por 2 a quantidade de zeros. Ou seja, com 80 metros de comprimento, eu consigo produzir 320 pregos. Quantos pregos serão produzidos com 500 metros desse arame? Eu tenho que o comprimento... Vamos voltar para o que a gente acabou de descobrir. A gente aprendeu que o comprimento e pregos... A gente aprendeu que com o comprimento x, né, que é igual a 80, você produz 320 pregos. Ele quer saber quanto você vai produzir com 500 metros desse arame. Então, quantos pregos vão ser? X. Bom, a gente já viu que comprimento e pregos são grandezas diretamente proporcionais. Multiplica cruzado. 80x é igual a 500 vezes 320. O x vai ser 500 vezes 320. Olha como é que vai ficar fácil fazer a conta aqui agora. Corto 0 com 0. 32 por 8 dá 4. Então, 500 vezes 4.
Ó, os 5 vezes 4 dá 20. Ainda tem 2 zeros, fica 2.000 pregos. Acabou aqui a questão, beleza? Fechamos essa questão. Bom, vamos para a próxima então. Próxima questão. Um engenheiro diz que pode terminar um certo trabalho em 3 dias se dispusesse de um certo número de operários. Entretanto, então eu tenho dias e operários. 3 dias se dispusesse de um certo número de operários. Entretanto, com mais 3 operários, ou seja, agora eu tenho x mais 3 operários, o trabalho pode ser feito em 2 dias. Quantos dias seriam necessários para que um único operário fizesse sozinho o trabalho? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Dias e operários são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu pus uma seta para baixo, a outra ficou para cima. Então, aqui ficaria 3 e 2. Aqui eu vou inverter. Eu vou colocar x mais 3 e x. Aí a seta fica para baixo também. Inverti aqui e inverti a seta. Beleza? Então, aqui fica 3x é igual a 2, que multiplica x mais 3. Então, 3x é igual a 2x mais 6. Joga o 2x para lá, menos 2x igual a 6. Então, x é igual a 6. Né? Então, o x é igual a 6. Quer dizer o seguinte, que em 3 dias, ele produz com 6 operários. Ó. Dias, operários. Acho que eu posso colocar ali em cima, né? Dias e operários. Eu sei que 3 dias você produz com x operários. O x é 6. Então, 3 dias com 6 operários. Ele quer saber quantos dias seriam necessários para que um único operário, ou seja, um operário, em quantos dias? X. Aqui eu vou fazer a seta para baixo, aqui a seta para cima, porque a gente viu que a grandeza era inversamente, as grandezas, dias e operários são inversamente proporcionais. Então, aqui vai ficar 3 e x, aqui eu inverto, 6 e 1, a seta inverte também. Então, 6x é igual a 3. Aqui, peraí, tem uma coisa errada aqui. Gente, eu não inverti ali, né? Aqui é 1 e 6. Então, invertir tem que inverter. Estava 6 e 1, 1 e 6. Então, o x ficou igual a 3 vezes 6, 18 dias. Aí acabou, né? O x igual a 18 dias. Essa é a nossa resposta. Beleza, gente? Voltamos para fazer mais exercícios na próxima aula. E ainda tem a regra de 3 composta para explicar para vocês. Beleza? Forte abraço, até a próxima aula.